E é importante salientar porque eu conversei com algumas pessoas e essa irritação dentro do Vasco, principalmente da parte do associativo, pelo que eu percebi, tá latente, que é a SAF e o clube associativo não estarem falando a mesma língua. Informei a vocês que na terça-noite teve um evento na sede náutica da Lagoa, um coquetel com os patrocinadores do basquete do Vasco, e na parte da tarde, às 2 horas da tarde, teve uma coletiva para o Vasco relançar o seu basquete. Sendo que o Paulo Brax, né, e o Vasco marcaram uma coletiva para o mesmo horário, né, ou melhor, 1 horinha antes, 1 da tarde. Ou seja, no dia que o Vasco está relançando o seu basquete, que já foi um dos carros-chefes do clube ao lado do futebol e do remo, o Vasco marca a coletiva mais importante, talvez até aqui, do ano. Então você vê que eles não falam a mesma língua e que, nesse momento, parece, né, que eles andam um pouco separados. Isso na associação não caiu muito legal. Eu tive conversando com algumas pessoas, eu falei, caraca, que tiro no pé do Vasco, hein? Pô, marcaram a coletiva no mesmo horário praticamente, que até a parada do basquete. Ele falou, mas a coletiva do basquete já tá marcada há muito tempo e já se sabia. Então foi o futebol que decidiu marcar dentro desse horário, dando a entender que era a SAF que nesse aspecto não estava valorizando um evento importante do clube associativo. E nós vimos, por exemplo, aí o presidente Jorge Salgado nessa semana protocolando uma carta na Secretaria do Vasco e exigindo uma reunião em caráter emergencial junto à 777, né? Já teria uma reunião para acontecer no dia 21 de junho, porque as reuniões do Conselho Consultivo da SAF, que são 7 cadeiras, 5 da 777 e 2 do Vasco, que é o presidente Jorge Salgado e o Roberto Duque Estrada, elas acontecem trimestralmente. Então já aconteceria, mas o Salgado pediu uma antecipação dessa reunião e foi acatado. E dentro da carta que ele envia para a 777, pedindo essa reunião em caráter emergencial, ele cita, né, que o futebol, nesse momento, ele urge, eles querem saber o que a SAF vai fazer para reforçar esse time, e é citado também por ele que a comunicação nesse momento não é boa. Ele está sentindo que está existindo um distanciamento entre o torcedor, entre o clube social, entre os dirigentes, e o Salgado estaria incomodado com isso. O próprio Salgado deu uma entrevista ao companheiro Joel Silva, pelo Portal Lance, né? O Lance fez uma matéria exclusiva lá na sala da presidência e ele falou sobre essa questão também de que essa reunião é para se cobrar e exigir por que os compromissos acordados no futebol não estão em dia, questionar essa questão da comunicação. Ele até cita que estudar formas dessa comunicação melhorar. Ele é questionado pelo Joel Silva se a relação, já que ele citou que a relação com os americanos é muito boa, essa relação seria ruim aqui no Brasil. Ele diz que não, mas a gente tem algumas informações de bastidor de que a relação com o Luiz Melo não é tão boa. Da parte do Vasco, muitas pessoas reclamaram pelo fato de o Luiz ser CEO do Vasco no clube associativo e no processo de venda do clube associativo para a SAF. Era ele que representava o Vasco naquele momento como CEO e fez a negociação, e após o negócio ser concretizado, ele passou para o outro lado do balcão, sendo o CEO da Vasco da Gama SAF, né? Tem os questionamentos, eu não posso citar nomes aqui, mas algumas pessoas de cargos importantes no Vasco já vi reclamando, não sei o quê, como é que o cara ocupa um cargo importante no clube, mas ele não torce pro Vasco. Enfim, esses questionamentos a gente já vê acontecendo há muito tempo, e quando a bola não entra, quando a fase não é boa, essas coisas acabam estourando, tá? Então, em linhas gerais, eu aproveitei esse início de live aqui para discutir essa questão propriamente dito aí, desses conflitos que vem acontecendo nesse momento aí entre Vasco da Gama, Clube Associativo, e também Vasco da Gama SAF. Até aproveitando um assunto que eu já ia deixando passar, ainda sobre esse tema, eu me espantei em saber que a Vasco TV, que é um produto do Vasco, foi considerada como como é que eu posso dizer? Como uma propriedade, né, que faz parte ali do futebol. Logo, o canal do YouTube do Vasco hoje é da SAF, né? É da 777. E tanto é que o evento do lançamento do basquete e algumas coisas do clube associativo têm sido transmitidos num outro canal que eu nem sabia.
Se vocês jogarem no YouTube crvg.oficial, eu acho que é isso, eu não lembro se eu tirei foto aqui. Deixa eu ver se não tô com foto aqui, mas se vocês jogarem aí CRVG Oficial, vocês vão ver que vai ter a transmissão do evento do basquete e outros eventos do Vasco, tá lá. Então, assim, tá esquisito, o negócio tá estranho, essa divisão aí entre Vasco da Gama SAF e o clube associativo. Quando, para nós, torcedores, né, é um Vasco só. O Vasco, ele terceirizou o seu futebol, mas continua sendo uma coisa só.